Olá, bem-vindo a mais uma videoaula de Geografia para o oitavo ano. Eu sou o professor Pedro, da Unidade de Betim, e hoje nós vamos começar os conceitos do capítulo 4, Movimentos de Pessoas pelo Mundo. Vamos começar? Movimentos de pessoas pelo mundo. A habilidade, então, nós vamos falar quais são os fatores que impulsionaram a migração, quais são os fluxos migratórios e quais são os motivos pelos quais as pessoas migram. Eu faço um questionamento. Você já parou para pensar o que leva realmente as pessoas a abandonarem o seu país e procurarem outro? Quais são os motivos, os fatores que condicionam as pessoas a fazerem esse fluxo de migração? É o que nós vamos estudar hoje. Então vamos para o conceito. Migração é o deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico, de forma temporária ou permanente. Esses fluxos migratórios podem ser desencadeados por vários motivos: econômicos, culturais, religiosos, políticos e naturais, como secas, terremotos, enchentes e etc. Então, vamos pensar o que seria a diferença das palavras emigração e imigração. Então, eu tenho um migrante que está saindo aqui da Itália, caminhando para o Canadá. Então, para o Canadá, ele é um imigrante, ele está chegando. Para a Itália, ele é um emigrante, é uma imigração, ele está saindo. Então, é só prestar atenção nessas duas letras aqui. Eu costumo brincar com os meus alunos dentro de sala de aula. O professor chegou, entrou na sala e o professor saiu da sala. E pode ser um bom esquema para você lembrar na hora da prova. Tipos de imigração. Eu vou ter êxodo rural, que consiste então no trabalhador rural que já deve ter alguns problemas para conseguir trabalho e vai procurar uma região metropolitana em busca de melhores condições de vida e de trabalho. A migração sazonal. Sazonal vem de estações do ano ou de temporada, né? Pode ser utilizada a migração do agricultor ou até mesmo de trabalhos sazonais, como verão, época de Páscoa, de Natal. Exemplo, uma pessoa que migra para uma outra cidade porque tem trabalho naquela determinada época do ano, que se repete todos os anos, é sazonal. A gente vai ter a migração pendular, que é aquele tipo de migração em que a pessoa ela vai para outro município, para uma outra região trabalhar e volta no mesmo dia para sua cidade, aonde reside a sua casa. Eu, por exemplo, faço a migração pendular todos os dias. Eu moro em Belo Horizonte e vou trabalhar em Betim, no Colégio Santa Maria, Unidade de Betim, todos os dias. Eu vou e volto diariamente. Isso é uma migração pendular. Migração de retorno é quando então você faz um tipo de migração à procura de uma melhor qualidade de vida e de trabalho. A situação não está confortável ou não deu certo e você retorna para a sua região ou sua cidade de origem. E a migração de transumância, ela também tem muito a ver com a sazonal, só que ela vai diretamente ligado às atividades da agropecuária. Então tem muito a ver com a temporada de produção, de colheita, que também é anual. Nós vamos ter a questão da migração espontânea e a migração forçada. Quais são os motivos que levam a pessoa a mudar, então, de região, de país? Aquilo que eu questionei no início da aula. Então, trabalho, melhores oportunidades de trabalho, melhores oportunidades de estudo, as pessoas vão fazer curso, uma pós-graduação, melhor qualidade de vida, expectativa de vida é melhor porque a cidade oferece melhores condições de saúde, segurança, pontos turísticos, infraestrutura, né, um melhor ambiente de atração para que você escolha morar naquela região. A questão da migração forçada pode ser por problemas de guerra, por desastres naturais. Aqui eu tenho um vulcão que pode realmente tirar, obrigar essas pessoas a saírem do seu país, situação de fome ou até mesmo política de ditadura, perseguição religiosa, perseguição de opinião política.
Então, todas essas condições de imigração forçada, a pessoa ela tem que migrar para tentar sobreviver. Ela não quis mudar de país, ela mudou para sobreviver. Então, o que leva uma pessoa a migrar? Nós temos aqui, então, um mapa que funciona como orientação de fluxo migratório no final do século XX para o início do século XXI. A gente consegue observar da onde estão saindo as setas e aonde essas setas elas estão chegando. Então, os principais destinos de imigrantes são países desenvolvidos, como a América Anglo-Saxônica, que é o Canadá, os Estados Unidos, alguns países da Europa. O Brasil funciona como fonte de chamar esses imigrantes. A gente vai ter a África do Sul e a Austrália. Em amarelo, nós vamos ter então a saída desses imigrantes. A gente tem vários países da América Latina, da África, da Ásia. Então, se eles estão procurando esses países em verde, é porque são países que oferecem melhores condições de vida, que têm uma moeda mais forte, que têm uma qualidade de vida melhor, como saúde, estudo, segurança, infraestrutura. Aqui, pegando o exemplo do Brasil, eu tenho 3 mapas em épocas diferentes. Em 1950 a 70, de 70 a 90 e da década de 90 para cá. A gente percebe que na década de 50 a 70 o fluxo é muito maior para o Sudeste. De 70 a 90 há uma maior distribuição dessa migração pelo território brasileiro. E uma curiosidade, da década de 90 para cá, a gente percebe um fluxo migratório de retorno de nordestinos que vieram para o Sudeste e depois voltaram para o Nordeste. Então vamos pensar, o nordestino saiu, veio para o Sudeste, para a região, por exemplo, de São Paulo, onde é a atração por causa de grande quantidade de mão de obra, e voltaram para o Nordeste. Então eu estou chamando de migração de retorno. Qual vai ser a atividade? Eu quero que você então elabore, através dos conceitos que nós fizemos aqui nessa videoaula, quais são os fatores, as condicionantes que fizeram com que realmente ocorresse essa migração de retorno. O que aconteceu na região do Sudeste que levou então muitos trabalhadores a voltarem para sua região de destino? E o que tinha nessa região, ou o que tem nessa região de destino, de retorno, que fizeram com que eles voltassem para cá? Elabore para mim uma pergunta com resposta sobre esse conceito que a gente vai trabalhar na nossa aula online, ok? Ficamos por aqui. Obrigado pela sua presença. Até mais.